Caros amigos, na sequência do vídeo anterior, venho falar ainda sobre as metodologias de ensino-aprendizagem, retomando alguns aspectos, à laia de contribuições, de sugestões, em linguagem que procuro que seja simples e acessível a todos, educadores, inclusive aos pais, que são educadores por excelência, não exclusivamente os professores. Eu já pude salientar que da passagem da escola de elite para a escola de massas ocorreram mudanças profundas no contexto escolar, no modo de organização das escolas, no acesso às escolas, na formação de professores, na utilização dos métodos de ensino-aprendizagem, e que tudo isso se processou por vezes de uma forma tão rápida que os novos processos, formas, métodos e mecanismos de ensino-aprendizagem tenham sido aprendidos nem sempre com aquela solidez, aquele aprofundamento necessário. Realmente, a questão das metodologias de aprendizagem não se resolve com meras ações de formação teórica e uma ou outra aula práticas, mas trata-se de uma questão de grande centralidade e que implica um aprofundamento constante, incluindo com subsídios da investigação científica, investigação das praxes educacionais, de modo a que estas sejam objeto de uma observação adequada, aprofundada, com vista a que se obtenham elementos de feedback para a sua melhoria constante. Muitos autores têm enfatizado a importância da prática no contexto do desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Nós podemos ter bons discursos, boas teorias, excelentes manuais, né, com conhecimentos aí devidamente organizados, mas transpor o currículo prescrito, ou o currículo oficial, para a prática é obra da pedagogia, é obra dos pedagogos, é um processo de transformacional profundo que requer não só a excelente qualificação dos professores, mas também digamos, a preparação dos alunos para se apropriarem desses novos métodos e processos e regras de ensino-aprendizagem, a fim de que possam compreendê-los, fazer uso deles e poderem progredir na sua formação. Eu insisto que a formação de professores não tem que demorar muitos anos, mas não pode ser também uma formação relâmpago. Eu já tive a oportunidade de meus vídeos falar da minha primeira experiência enquanto futuro mestre, né, na escola de habilitação de professores, que foi uma escola que funcionou em regime de semi-internato durante 8 horas de aulas por dia. Durante 8 horas de aulas por dia, 4 de manhã e 4 da tarde, em que se conjugavam disciplinas de natureza teórica e disciplinas de natureza prática ou de aplicação, em que os conhecimentos eram mobilizados na perspectiva da sua aplicação. Os alunos, a partir já do segundo ano, sobretudo, eram alunos também ministravam aulas, e aulas que eram observadas por professores, portanto, pelos professores da disciplina, mas também por colegas, pelos alunos. E essas aulas eram objeto agora de apreciação no contexto da sala de aula, para o futuro mestre poder
ter uma ideia do seu avanço, da sua preparação, né, do sucesso obtido, das falhas identificadas, sempre na perspectiva de melhoria e não para que esses futuros mestres pudessem ser postos em causa. É claro que há muitos modelos. Eu falo do modelo da variante, como poderia falar do modelo inicial da escola do magistério primário e inicialmente ainda do modelo do Instituto Pedagógico. E depois, com a massificação do ensino, tornou-se necessário formar rapidamente professores e muitas vezes os próprios formadores de professores não estavam devidamente qualificados para formar, não só com aquela celeridade que se impunha para formar mestres, mas sobretudo formar com profundidade, de modo que os novos métodos fossem devidamente apropriados pelos professores e então serem introduzidos no ensino. Então, por isso é que no vídeo anterior eu falei da necessidade de reinventar as práticas pedagógicas, lá onde possível e recomendável, tirar ensinamentos das próprias escolas tradicionais e para se conseguirem aprendizagens, por exemplo, aprendizagens na leitura e escrita iniciais, aprendizagens na matéria da iniciação ao cálculo, à matemática, muito mais consolidadas, as chamadas aprendizagens, digamos, básicas, de uma forma que permita aos alunos responder às questões com os automatismos básicos necessários, ou seja, com aquela rapidez que a vida às vezes impõe. Porque se a gente se apresentar numa loja e apresentar um dinheiro, fazer compras e apresentar determinada quantia de dinheiro, tem que saber fazer as contas e saber se o troco ou o saldo que lhe é dar corresponde, de facto, às contas feitas. Portanto, é preciso preparar as pessoas para a vida. Portanto, as metodologias de ensino e aprendizagem não são fins em si mesmos. Portanto, não são senão formas, vias, através das quais se procura fazer com que as aprendizagens tenham os resultados pretendidos e preparem, sobretudo, os alunos para resolver os complexos problemas da vida. E na vida, no dia a dia, se a gente encontrar frases em estabelecimentos, em hotéis, em aeroportos, etc., é preciso saber ler essas frases com desenvoltura e compreendê-las. Se é necessário comunicar-se em diversos contextos da vida, é preciso que os alunos também saibam falar, saibam expressar-se corretamente nas línguas de ensino. No caso, eu falo da língua portuguesa, mas da língua cabo-verdiana seguramente que vai ser oficializada no ensino de forma plena. Ora bem, ao insistir nessas questões aqui, eu estou a falar da necessidade da escola preparar para a vida. Então, o que é que importa aqui salientar? Nós, os formadores de professores, temos que ter a consciência que vivemos em um outro contexto, numa outra época. Estamos a viver numa época em que a escola, cada vez mais, é uma escola que se fundamenta, que se baseia no online, não é? Mesmo que as aulas não sejam apenas online, mas o conhecimento está no ar muitas vezes e é preciso que preparemos os alunos para poderem lidar com esse conhecimento que está no ar, mas com as regras, segundo as regras adequadas e não na lógica de uma mera cópia e transposição do conhecimento que está na internet para o papel, não é? Uma espécie de cábula que vai lá muitas vezes aceita pelos professores. Ora, é preciso preparar os alunos para o online. E o online não tem que substituir necessariamente uma relação pedagógica de proximidade, mas eu costumo dizer que a relação pedagógica de proximidade também se faz pelo online. Não é? É possível, através de aulas online, criar formas de contacto, de atendimento personalizado. Há plataformas, nomeadamente a plataforma Moodle e outras,
que permitem interações de professores, não só entre professores e alunos, não só no contexto formal da aprendizagem, conjuntamente professores e alunos numa sala de aula, mas também através do atendimento individual, através de fóruns, de chats, etc. Por outro lado, é possível que o online seja aproveitado também para fazer verdadeiros ateliês, em que as práticas são observadas, algumas práticas são observadas e a aprendizagem se consegue em rede e de forma participada, né, desde que sejam devidamente preparados. É evidente que eu costumo sempre lembrar que não faz sentido uma educação que não prepara para a vida, que não liga o contexto do ensino com o contexto de aplicação. Mesmo se no contexto online não é possível fazer as práticas, o professor deve organizar com seus alunos, né, atividades que eles podem desenvolver no dia a dia, né, na prática social, quer no contexto familiar, na vida da vida comunitária, na vida empresarial ou profissional, etc., etc., para depois trazerem os respectivos resultados para o contexto de sala de aula, a fim de se poder analisar essas práticas desenvolvidas. Ninguém dirá que este ensino online não é um ensino que se interliga com a realidade. Portanto, online pode ser sim uma via através da qual não só se faz a prolação, só se faz o ensino verbalizado, mas também se promovem ateliês, se preparam alunos para investigação, se preparam alunos para práticas, né, diversificadas no contexto de aplicação e depois para o retorno dos resultados dessas práticas, dessas atividades para o contexto da sala de aula, a fim de se ver o grupo todo, os alunos, os professores, verem se os resultados foram bem conseguidos. Quando se fala nas metodologias ativas, é possível sim no contexto da sala de aula, portanto, nessa sala de aula online, não se vai repetir aquilo que nós vimos através da pandemia. Na altura era admissível, mas hoje já não é aceitável, que as aulas aconteçam só com os professores e os professores sozinhos a falarem, eles mesmos a colocar as questões e depois a responderem. Não havia alunos aí a acompanhar as aulas. Não, as aulas online também têm que ser autênticas, não é? E convém que os alunos estejam presentes, mesmo quando se tem um público mais vasto através da televisão. É possível sim criar um grupo, o chamado grupo de referência, né, que participa normalmente nas questões colocadas pelos professores e assim conseguir-se uma aula muito mais dinâmica, mais próxima daquilo que é a realidade do processo de ensino-aprendizagem. Portanto, esta é uma questão que seguramente vai me obrigar a voltar ao vosso contacto, não tenho mais tempo por hora. Fica essa ideia de que para o ensino online é necessário que haja professores devidamente preparados em pedagogia do online e que o online não tem que ser só uma verbalização, não só uma coisa teórica, mas pode ser posta assim, feita mediante a ligação entre a teoria e a prática, de forma a que seja bem conseguida a formação por essa via, que não substitui necessariamente a formação presencial, mas pode ser uma alternativa ou um complemento à formação presencial. Obrigado, até breve.